Pode pôr para gravar. Vamos lá, então, boa noite para todo mundo. Aproveitando aí, né, o luar, Boa noite. cheio de magnetismo, está muito linda a lua mesmo. E aproveitando todas essas energias que os amigos trazem para nós, a de cada um de nós, cada um tem um pouquinho de energia que vão se juntando aqui, formando esse feixe grande, né, de luz, para que a gente possa ser instrumento de paz, de harmonia aí na nossa psicosfera. Vamos então fazer a nossa prece. Mestre Jesus, mais uma vez aqui, Senhor, em teu nome, trazido, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua caridade para conosco, que não nos deixe desanimar de caminhar ao teu lado nessa jornada. Assim, Senhor, mais uma vez aqui estamos para te entender um pouco mais, refletindo as suas mensagens, sentindo, e assim, Senhor, conseguindo forças para galgarmos passos largos nessa nossa evolução. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então, né, gente? Com a Sônia mais uma vez aí, ajudando a gente a estudar e a refletir no Evangelho do Cristo. Ela hoje vai falar para nós um temazinho envolvendo o nosso imperativo Pedro. Vamos lá, né, Sônia? Fica É à vontade. verdade. Nós estamos à vontade, porque estamos em família, né? É sempre um ponto de luz quando a gente reúne. Estudar o Evangelho de Jesus é uma das coisas mais saudáveis que tem no planeta, né? Porque é um momento em que a gente se põe em contato com o Mestre. Então é uma alegria fora do comum. E estar com vocês também, tá, gente? É muito fortalecedor. Nós vamos falar que Pedro é chamado Satanás. Isso a princípio, esse assunto a princípio, ele dá um certo susto, né? Dá uma sensação de desmerecimento, mas quando você pega a passagem na essência e começa a estudá-la, e aí eu me lembrei que quando eu era um pouco mais jovem, a gente é sempre muito jovem, né? Mas quando eu era um pouco mais jovem, nós estudamos com o seu Damasceno Sobral esta passagem. E eu me lembrei de algumas coisas, hoje eu trouxe aqui, ele trazendo muito dentro do aspecto do Pedro, homem que nós representamos hoje, né? O homem comum, o homem que acerta, que acerta, que erra, mas que de alguma forma tem uma missão e um compromisso muito grande. Nós vamos, o título é a Confissão de Pedro, né? O título em geral da passagem é a Confissão de Pedro. E aí eu queria ler a passagem no seu todo, porque como a gente vai trabalhar a questão no campo também da mediunidade, precisa que se entenda o capítulo anterior, os versículos anteriores e o versículo qual nos é proposto, tá? E saindo Jesus, está em Marcos, eu peguei Marcos capítulo 8, 27, pela complementação dele, 27 a 33. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o filho do homem? Que dizem que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mais outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Né? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestando-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o filho do homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciões e príncipe do sacerdote, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou-o à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Mateus
ele vai dizer que Jesus, depois que Pedro afirma ser ele o Cristo, Jesus fala com Pedro assim, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala assim, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Tu és pedra e sobre ti eu vou erguer a minha igreja. Então, ele complementa dizendo isso. Aqui em Marcos, ele só traz mesmo as demonstrações de Jesus. Vamos trabalhar a questão do recebimento de informações. Tá? E aí eu quero ir bem devagarinho, queria muito que vocês entendessem e participassem com a gente, fazendo a contribuição de vocês. Porque, a princípio, Jesus afirma-se a chegada do amor. Mas ele afirma a chegada do amor no diálogo com os discípulos, e ao mesmo, quando você lê a passagem toda, tá? E ao mesmo tempo, ele junta as expressões de ódio e dores nos corações da humanidade naquele momento. Então ele vai dizer aos discípulos que no mesmo tempo que o amor advém, fazendo esse processo de transformação, fazendo esse processo novo, fazendo esse processo de modificação, tal qual nós estamos vivendo agora o período de regeneração, ainda existia ali, entruncado, né, cobrindo, porque juncar é o mesmo que cobrir, tá? Cobrindo as expressões de ódio e dores nos corações. A gente, naquela época lá com Jesus, estava vivendo os mesmos períodos, tá, que nós estamos vivendo hoje. Você pega a regeneração hoje, e a gente não acredita que está mudando de fase. Com as coisas que estão acontecendo, a capacidade que o homem desenvolveu de gelar o coração, né, a frieza humana, ao mesmo tempo que nós estamos sendo convidados para uma etapa nova. Então, por isso que eu quero trazer o momento atual e o momento anterior, para que a gente possa entender isso. Boa noite, amigo. Então, o que a gente precisa? Pegar esse processo, tá? Jesus, naquela época, informa, como nós estamos sendo informados hoje, de que a humanidade estava completamente perdida. Conversando com os discípulos ali, ele estava falando isso. A humanidade nunca esteve tão perdida. O mestre, ele não escondia as aflições que desabariam no futuro sobre os pioneiros da renovação. Então, quando Jesus estava ali conversando com os discípulos, falando das consequências da transformação moral que ele havia imposto ao planeta, ele estava, ao mesmo tempo, dizendo que os discípulos de Jesus iriam viver a mesma coisa, tá? Que todo aquele processo que ele estava sendo convidado a experimentar, os discípulos também experimentariam. E quando a gente lê os romances de Emmanuel, a gente verifica essa afirmativa de Jesus. Tá? Então, essas aflições acabariam por desabar sobre os trabalhadores de Jesus. Tá? Aqueles que estavam ali, os pioneiros da renovação, eles iam passar pelos mesmos processos. E Jesus afirma que ele próprio não escaparia à sanha das tenebrosas artimanhas dos homens perversos, que tentariam defrontar o homem filho de Deus. Olha que interessante, gente. Jesus, conversando com os discípulos, fala com eles, olha, o que vocês vão viver no futuro, eu estou vivendo hoje. Essa artimanha. De qual artimanha nós estamos falando, né, gente? Se a gente pensar com bastante calma, né? De que Jesus estava falando? Que trama seria essa? Só depois que a gente entende os romances de Emmanuel é que a gente vai compreendendo o que Jesus quis dizer, né? Que ele passaria por essa sanha tenebrosa, essas artimanhas. E aí, de que ele está falando? Ele está falando, por exemplo, das tramas de Caifás. Ninguém analisou o trabalho que Caifás teve para organizar a crucificação de Jesus. Jesus sabia disso. Né? Jesus sabia, inclusive, que Caifás estava pegando ali, estava arredando Judas Iscariote.
Porque é Caifás quem compra Judas. Ele oferece a Judas 2 moedas, ele tenta jogar limpo com Judas, para que Judas não tivesse do que arrepender e o próprio Caifás se sentisse livre. Tá? Jesus estava falando da ignorância de Herodes. Jesus estava trabalhando a fraqueza de Pilatos, a própria traição de Judas, a negação do próprio Pedro, as dúvidas de Tomé. Naquela instância ali, Jesus estava dizendo isso: olha, o que eu vou passar, tudo que vai me acontecer, é uma estratégia articulada pelas trevas, pela sombra, para fazer com que a missão nos complemente. Tá? E praticamente dizendo aos discípulos: vocês vão passar por isso também. Numa antevisão dos padecimentos futuros, adverte os discípulos. Gente, olha que frase bacana que a Joana de Ângeles coloca lá. Espírito em repentino crescimento. Vou ler de novo. Numa antevisão dos padecimentos futuros, adverte os discípulos, espíritos em repentino crescimento, e lhes informa sobre o pesado tributo de dor e de abnegação que ele deve passar, ou deveria passar, a fim de romper os turvos compromissos da humanidade com a mentira e facilitar a sua religação com Deus. A frase é muito grande, mas dá para a gente entender a essência do que a Joana de Ângeles coloca lá. Tá? Jesus ele antevê os padecimentos futuros. Ele sabe que os discípulos passariam pelo mesmo processo, por isso ele estava se abrindo com os discípulos. Por isso ele estava ali contando aos discípulos o que estaria acontecendo com ele a partir daquele momento. Quando terminasse aquela ceia, o processo seria esse. Certo? Bom, reporta-lhe as supremas doações que lhe serão exigidas para o qual ele veio. Ora, tudo que Jesus iria passar, os profetas já haviam avisado. A missão de Jesus era esta. Morrer na cruz já estava estabelecido. É o combinado de Jesus com Deus, foi o combinado de Jesus com Deus para que a humanidade reconhecesse a presença dele. Isso que ele estava conversando com os discípulos. Ele estava lembrando aos discípulos conhecimentos que estavam nos profetas, no Antigo Testamento. Tá? Ele comenta ele fala com os discípulos que ele estava decidido. Ali naquele bate-papo, ele fala: olha, eu estou decidido. Não era um comentário. Jesus não estava pedindo compaixão. Jesus não estava ali fazendo papel de vítima. Jesus estava conversando com os discípulos, preparando aqueles corações para que eles vivessem a crucificação, para que eles vivessem o sofrimento do Cristo, mas não perdesse a continuidade do conhecimento que estava atribuído à alma deles. E que do qual eles passariam naturalmente. Tá? Ninguém deveria surpreender. Ninguém deveria ficar surpreendido com nada. O que, na realidade, não aconteceu, né? Porque Tomé ficou surpreendido, o próprio Pedro, né? Os discípulos de Jesus, todos se surpreenderam. Os únicos espíritos que não ficaram surpresos com a situação foi Maria de Madalena e Nossa Senhora. Nossa Senhora porque conhecia a missão do filho. E Maria de Madalena porque ela verificou o amor antes da proposta. Mas o restante, todos eles ficaram surpresos com a situação. O próprio Judas estava esperando que Jesus criasse um processo de reação, o que não aconteceu, né? A batalha, Jesus adverte aos discípulos que a batalha seria sutil e perigosa, né? É um bate-papo, gente, eu tenho que avisar vocês o que vai acontecer, preparando aquelas criaturas para o advento. Indispensável enfrentar com decisão sobre qualquer que seja o disfarce que ela insinue. E houve muito disfarce, né? A traição, quando Judas entrega Jesus, aquele processo foi um disfarce. Jesus, no Sinédrio,
tudo ali foi um disfarce. Chamar Caifás, né? Era disso que Jesus estava falando. Chamar Caifás e colocar Caifás no lugar de Jesus, Caifás não, Barrabás no lugar de Jesus, foi um disfarce. Eles, na realidade, não sabiam o que fazer, estava todo mundo perdido, então ficaram ali criando artimanhas para chegar num consenso, tá? Em realidade, Jesus estava preparando os discípulos e, consequentemente, se nós pensarmos com segurança, nos preparando. Então, depois desse bate-papo com os discípulos, né, Jesus ali entrando na intimidade de cada um, participando do emocional de cada companheiro, né? Jesus, o que ele faz? Ele entra no efeito da conversação. Qual que foi o efeito da conversação? Depois de todo esse preparo, qual que foi o efeito? E aí, o que acontece? Como toda conversação fraterna tem uma escuta ativa, estava também ali os armadores. Então, quando Jesus estava conversando com os discípulos, não era só um bate-papo entre Jesus e os discípulos. As entidades infelizes ou inferiores estavam ali também, participando daquela conversa, né? Porque já estavam ali afetando emocionalmente os discípulos de Jesus. E Jesus sabia disso. Jesus tinha essa certeza. Estes espíritos, eles criavam, ou criaram ali no momento, um psiquismo de ambivalência, deixando os discípulos confusos quanto à decisão a tomar, agindo no bem e no mal ao mesmo tempo, né? Alguns segundos antes, Pedro fala que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivos, e depois ele sintoniza com corações completamente desajustados. Né? Você vai pegar ali, você vai ver que havia uma ambivalência ali. Né? Os amigos de Jesus se atemorizavam. Esse é o sentimento de ambivalência. Ao mesmo tempo que Jesus estava preparando aqueles homens para a realidade espiritual, né? O que estava acontecendo? Jesus percebeu que o sentimento dos discípulos estavam começando a ficar confuso, muito confuso. Pedro entra num processo chamado receio. Receio. Esse receio nada mais era do que uma... Receio, Sônia, receio. Receio. Pedro, na realidade, o que Pedro faz? Os amigos ficaram atemorizados. Junto ao temor, Pedro inicia um sentimento chamado de receio. Sabe? Um medo da sequência daquela conversação. Tá? Ele começa a sentir receio da informação. Sabe quando a gente entrou para a doutrina espírita, não tinha conhecimento de zona umbralina, né? A gente sabia de inferno, sabia de purgatório, mas a gente só tomou conhecimento da realidade do mundo espiritual com a doutrina espírita. E aí você começa a ficar preocupado que as suas atitudes, com certeza, te levam à zona umbralina. É verdade. Então, o inferno não é uma mentira. Não é um inferno pregado pela Igreja Católica, mas tem um ambiente do qual, de repente, vai te pegar. Você começa a pensar nisso. E esse receio de Pedro, ele cria uma perfeita sintonia com a entidade irresponsável, ou com entidades irresponsáveis. Qual que era a proposta dessas entidades? Sitiar os discípulos. E eles até conseguem. Quando Jesus desencarna e fica lá os 3 dias naquela expectativa, né? Eles ficavam naquela expectativa se Jesus havia ou não ressuscitado. Aonde que eles ficam? Eles ficam trancados, eles se escondem, eles fogem.
Eles não ficam à vista como Maria de Madalena, que foi ver Jesus lá no cemitério, né, lá nas catatumbas, como Nossa Senhora, como as mulheres do Evangelho. Então, esse receio, de uma certa forma, sitiou os discípulos de Jesus. Tá? O receio de Pedro criou essa linha de sintonia com esses corações em desajustes que queriam mesmo era sitiá-los e fazê-los recuar, né? Recuar diante da proposta do Evangelho. Né? O que Pedro faz? Aquele receio, aquele medo, Pedro vai lá e chama Jesus em particular. Ele, à parte, ele faz uma advertência a Jesus, como se ele tivesse ali autoridade para o fato. Vocês entenderam? Tá? Ele fala com Jesus, né? Igual a gente faz hoje, não faz isso não, né? O senhor não pode tomar essa atitude, o senhor não pode falar assim, eu não vou deixar. Olha que invigilância, né? O superior advertindo-nos quanto à nossa vida e o inferior achando que vai proteger o superior. Isso é muito nosso, gente. Pedro é muito eu, Sônia. Pedro é muito nós. Né? Chama Jesus e fala com Jesus. Não, o senhor pode falar isso, não. O que é isso? De jeito nenhum. E aí eu me lembrei um fato na minha vida muito interessante. Só um minutinho, gente, Sofia. Dá um pouquinho aqui. Muito interessante. Quando o seu Honório adoeceu, eu vou trazer só para vocês entenderem a coisa, o legal. Desliga aqui. Esqueci. Quando o seu Honório adoeceu, um dia a gente estava num encontro na União Espírita Mineira, e aí o seu Honório já não estava mais participando com a gente, era o encontro do Conselho Regional Espírita. E aí o seu Honório, esse dia ele resolveu ir. E na hora ele assentou assim, atrás de mim, e ele me causou uma alegria tão grande. Eu vê-lo ali no encontro me causou uma alegria tão grande. E eu virei para trás e falei com ele assim: Nossa, seu Honório, o senhor não pode adoecer, não. Aí ele ficou me olhando, sabe? Tipo assim, tadinha, né? E vigilância. Aí ele falou: Não, Sônia, por quê? Eu falei: Porque o senhor não sabe o bem que o senhor faz para nós estando aqui. Ele segurou a minha mão e falou: Minha filha, no universo todos estamos candidatos à felicidade e à tristeza. E aí eu me lembrei disso, né? Como é que você chega perto de uma criatura e fala que ela não pode adoecer? Como é que você fala isso? Não é uma arrogância muito grande? É uma arrogância. Ele me tratou com o máximo de respeito, mas eu entendi a colocação dele. E aí, quando eu estava estudando Pedro, eu lembrei dessa situação. Carinhosamente, ele falou conosco: Filha, todo mundo tem direito à felicidade e todo mundo tem necessidade da tristeza. Né? Como a dizer que aquele momento, para ele, era um momento triste. E aí, Pedro adverte Jesus: Olha, que legal, olha que bacana. Vendo o que ocorre, ou o que ocorrera, além das zonas físicas que envolve o discípulo atônito, Jesus profere a severa sentença. Olha que bacana, severa frase. Com que expulsa a insinuação e desarticula o programa de perturbação nefasta. Ô, gente, pensa que aquela frase de Pedro fazia parte de um programa das trevas, do qual Jesus desarticula. Olha o quanto que nós precisamos de vigilância. Pedro não sabia disso. Não é? Pedro não tinha essa noção. E aí, o que Jesus faz? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. E aí, quando você pega a palavra Satanás, em hebraico, significa Satã, que quer dizer opositor.
opositor. Olha como é que fica mais leve. Né? Jesus não estava dizendo que Pedro era o pior espírito, como muitos querem afirmar, que Pedro era um demônio. Jesus estava querendo dizer que Pedro estava opondo a vontade do Criador sobre ele. O que Deus queria que acontecesse com ele, Pedro estava opondo. Então, Jesus fala com ele, porque não compreende as coisas de Deus, mas só as coisas que são do homem. E aí, o que é que nós precisamos analisar? Primeiro, qual é o serviço do Satanás? Tá? Eu preciso pensar nisso. Qual que é o trabalho que o opositor faz? Se eu parar para pensar, eu vou sentir isso muito de perto. O trabalho dos adversários do Evangelho de Jesus é nos escandalizar. É nos escandalizar. O intuito é só esse. Se nos escandalizar, como nós somos essencialmente orgulhosos, eu abandono a missão. Eu não preciso de muito, não. Se eu for escandalizado, eu abandono o compromisso. Por isso, Jesus propõe a humildade como excelência. Porque o humilde, ele é escandalizado. O humilde é escandalizado. E ele é escandalizado, ele, por ser humilde, ele não foge ao trabalho. Ele luta pela qualidade do trabalho. Porque ele sabe que ele não trabalha para o adversário, para o opositor, para o Satanás. Ele trabalha para Deus. Na pergunta 135 do Livro dos Espíritos, 132 do Livro dos Espíritos, ele fala: a missão da encarnação é nos fazer reparar e nos fazer cumprir a parte que nos cabe no universo. Quando eu parar de reparar, eu me torno um trabalhador no universo. Paulo afirma isso, porque nós somos servos, nós somos cooperadores do Cristo. Vós sois servos. Quando é que eu sou servo? Quando eu preciso ser trabalhador e estou em processo de reparação. Estou só reparando. Quando é que eu me torno cooperador de Cristo? Quando eu já não tenho mais nada para reparar e me torno um trabalhador. Então eu não me escandalizo mais. Eu já sei tudo o que acontece. Tudo que acontece no universo está sob a vontade do Criador. Nós, espíritas, precisamos maturizar isto. Ah, meu Deus, para onde que vai essa política desgraçada? Para onde que vai essa política fora do contexto? Gente, quem está no comando é Jesus. Vai só até onde Jesus quiser que vá. Meu Deus, mas a doença, o que está acontecendo no mundo? A Covid, não sei o quê. Como é que nós... Não, calma. O médico dos homens é Jesus. Jesus é o médico das almas. O que está nos acontecendo na realidade está sobre a visão de Jesus. O escândalo desacontece. Ele não nos ataca mais. Então, na realidade, o Satanás, ele só enxerga as coisas do mundo. O opositor, ele faz tudo para que eu perceba somente as coisas do mundo. E o que é as coisas do mundo? O gozo, o prazer, o momento. Eu só vivo o momento. Quem vive só o momento se escandaliza. Quem vive só de gozo se escandaliza. Quem quer ficar prazeroso o tempo todo se escandaliza, porque tudo se esgota. O que é da carne morre com a carne. Né? Qual é a proposta de Jesus? Que não se compadece a verdade em relação à fantasia. A verdade não compactua com a fantasia. A fantasia é do opositor. Jesus estava chamando o discípulo, chamando o Pedro a essa consciência. Pedro não fantasia, não. Eu não vim aqui para ficar andando de braço dado com vocês para baixo e para cima, não. Minha missão, Pedro, é fazer a vontade do meu Pai. É isso que ele adverte Pedro. Tá? E ele falou, olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância.
Olha que bacana. Para que eu tenha vida, precisou que Jesus morresse. E que fosse daquela forma. O que faz com que o espírita hoje não adote o sofrimento como causa existencial, e sim como causa passageira? Jesus ter morrido daquela forma, ter sofrido daquela forma, ter passado por aquelas experiências com uma única finalidade: fazer isso por mim, para me ensinar. Né? Aquele momento, obrigada, filha, aquele momento já não era razão para dúvidas nem certeza. Ele fala com Pedro: não, Pedro, acorda, meu filho. Né? Desperta tu que dormes, não é assim que Paulo fala? Né? E aí, a gente entra aonde? Na missão de Jesus. A gente vai na missão de Jesus. Tá? Jesus veio para o momento culminante que um dia chega para todos nós, do qual ninguém consegue eximir. Ó, foi assim com Lívia, foi assim com Emmanuel, foi assim com Célia, foi assim com os discípulos, foi assim com João, foi assim com todos os discípulos. Eu não tem como eu sair fora daquilo, ou disto, né? Na realidade, Jesus viveu para dizer para mim: Sônia, felicidade, ela precisa ser reparada até o seu final. Tá? Ela não é deste mundo. Qual mundo? O mundo de gozo, do mundo de diversão, do mundo de alegria. Não é. Então, você pega lá, por exemplo, Lívia. Vou dar um exemplo de Lívia, porque depois nós vamos pegar Paulo, né? Mas vamos dar um exemplo de Lívia. Você vai pegar Lívia, um espírito, uma esposa dedicadíssima. Você vai pegar Lívia, uma mãe belíssima, uma amiga, né? Exuberante. E a primeira decepção desse espírito é o rapto do filho. É a saída da cidade. É a perda da amiga. A única amiga que ela tinha. Uma mulher pautada no equilíbrio. Pensa para vocês verem. Né? Depois ela vem e perde o marido. Perde o marido por uma trama. A mesma trama lá de Jesus, né? Uma trama. Mal arrumada, mal programada, onde não dá tempo de Emmanuel nem sondar se aquele espírito que conviveu com ele aquele tempo todo seria capaz de expô-lo de tal forma. Só depois de muito tempo que ele vai fazer essa linha de raciocínio. E aí ele fala: puxa vida, eu estava do lado de uma pessoa extremadamente nobre e eu perdi isso. Mas ela passou pela experiência, a mesma de Jesus. No momento que Jesus está sendo crucificado, ela está na janela da casa dela assistindo a crucificação. E aí ela fala com Jesus: por que eu não estou vivendo aí com o Senhor? Por que eu não estou aí do seu lado? Seria melhor do que esse momento que eu estou vivendo aqui. Talvez eu quisesse estar sendo crucificada aí contigo. E Jesus fala com ela: filha, eu vou te pedir esse testemunho, me dá um tempo. Eu vou te pedir esse testemunho. Olha que legal. Olha que interessante. Tá? E aí, né? E aí você vai lá, né, em Paulo. Põe Paulo. Os testemunhos, grandes testemunhos de Paulo. As grandes lutas de Paulo. Tá? E aí a gente vai ver assim, todos os discípulos tiveram que passar por aquela experiência. Era disso que Jesus estava falando, era isso que Jesus estava fazendo. Se Pedro talvez tivesse entendido, né, o comportamento, tivesse buscado uma outra linha de sintonia, talvez ele não tivesse vivido aquilo. Mas como médium, isso está sujeito a todos nós. Jesus explicava aos discípulos, ali naquele momento, que ele testificaria pelo exemplo o conteúdo da sua palavra. Essa era a sua meta. Era isso que ele ia fazer.
transformar em prática o que ele havia dito em palavras. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha mesmo. Eles não tinham onde reclinar a cabeça. Ele estava dizendo isso, filho. O espírita não tem onde reclinar a cabeça. Quando ele começa a querer lugar para encostar a cabeça, sofrimento advém. Né? O tumulto advém. As trevas atuam. E aí, olha que legal, gente. Fica evidente a delicada mediunidade do apóstolo, que houvera momentos antes recebido a inspiração do céu. Olha que legal. Afirmando luminosamente quem era Jesus. A envolver-se no instante seguinte de invigilância, a sintonizar com a representação do mal que nutrem os espíritos empedernidos na perversidade. Assim somos nós. Eu acabo de sair da reunião mediúnica. Daqui a pouco eu estou dando uma nota lá fora. Eu não consigo passar por uma experiência. Um arranhãozinho no meu carro, e aí eu chamo polícia, e eu faço, eu brigo, eu xingo, eu falo. Eu acho que eu fui humilhada. Olha aí. O Pedro luminoso. Olha, Jesus fala com Pedro assim, não foi a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. É inacreditável como ele fala que aquela mensagem de tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, tivesse vindo da pleiade de espíritos puros. Meu Pai que está no céu, mensagem vinda do Pai que está no céu, mensagem de espírito puro. Você tirou essa mensagem do ponto mais luminoso do planeta. Olha que bacana, gente. Olha que legal. E aí, minutos depois, Jesus aproveita a luminosidade de Pedro e começa a falar. E aí, Pedro, do mesmo jeito que ele vai lá em cima, ele vai lá embaixo. Joana de Ângeles fala que os espíritos empedernidos na perversidade. Olha como é que ele abaixa. Olha como é que ele cai. Não é a nossa cara. Não é típico nosso. Fiquei na casa espírita o dia inteiro, fazendo trabalho social, distribuindo sopa. Estou num processo de iluminação total. Quando eu chego em casa, qualquer coisinha me tira do sério. E aí eu tomo uma atitude sintonizada com as trevas ali diretamente. Eu não respeito nem mesmo momentos. Eu não respeito nada. Por quê? Porque eu estou achando que aquele momento é exclusivamente meu. Eu esqueço que eu subo, né? Emmanuel fala isso, né? Eu fico fazendo associações com alto e baixo, alto e baixo. Aí, tá? Pela ponte mediúnica, ainda Joana de Ângeles, pela ponte mediúnica, transitam anjos e demônios. Gente, olha que legal. Conforme a concessão mental e emocional do seu detentor, a cada momento. Pela ponte mediúnica. Olha que bacana. Eu sou médium do bem, sou médium do mal. Eu curo, eu machuco. Por isso que o convite a todo médium, ainda que ele esteja num patamar de reunião em outro nível,
ele não deve fugir à educação mediúnica. A educação mediúnica é sempre uma porta para o médium lembrar que ele ainda não está pronto. Ele tem que pensar nisso. Estou pronto, não. A qualquer momento eu posso mudar o meu contexto de vida. Eu posso descer rapidamente. E essa descida, ela pode me pegar de uma forma em que eu atrapalhe todo o trabalho de uma casa espírita, de uma reforma interior de alguém. Eu estou lidando com uma pessoa que essa pessoa teve um problema familiar muito grave. Muito grave. Espírita, batalhadora, né? Está ali dedicada. E aí, de repente, essa pessoa baixou o padrão vibratório. E nessa baixa de alto padrão vibratório, o marido dela teve um AVC e com sequelas graves. E nessa sequela, ela não quer mais cuidar do marido. Não quer. E aí a gente tem perguntado para ela, mas como assim? Nós vamos jogar ele na rua? Nós vamos abandoná-lo? O que nós vamos fazer com ele? Não, mas eu não quero, eu não acho que eu tenho compromisso, eu não acho que isso é meu. Então, de repente, gente, do mesmo jeito que eu pego uma criança nos braços ou no ventre e dou à luz, eu jogo uma criatura na morte. Eu abandono. Eu largo para lá. Né? Hoje é uma situação típica que nós estamos vivendo. O abandono é uma situação típica que nós estamos vivendo. Criaturas que vai lá no plano espiritual combinam de tirar um espírito das trevas, dá ao espírito a bênção da reencarnação, chega aqui na Terra, nos compromete com ele. Do mesmo jeito que eu faço um trabalho restaurador, eu faço um trabalho de destruição. Eu sou esse Pedro. Eu tenho que pensar que eu sou esse Pedro. Nós somos Pedro. Todos nós somos Pedros. Tá? E aí, olha que legal. A entidade satânica, Joana de Ângeles, tá? Que urde na alma de Pedro a debilidade e apresenta a visão da vida conforme a tessitura da limitação humana vai rechaçada. No momento que Jesus expulsa as vibrações de Pedro e a influência da entidade, ela sai sem rumo. Joana de Ângeles afirma que a entidade sai sem saber onde é que está. Mas olha que legal a colocação da Joana. Essa entidade satânica, inibidora, barreira, opositora, que estava na alma de Pedro, gente. Olha que interessante. Estava na alma de Pedro. Pedro só sintonizou com ela porque ela estava na alma de Pedro. A oposição era uma trajetória de Pedro. Aí você vai descobrindo qual era a dificuldade de Pedro. Quando Pedro estava no átrio, tá? Um homem fala assim, você é um deles. Aí Pedro fala, eu não. Eu nem nunca vi esse homem. Oposição ao evangelho. Oposição ao Cristo. De repente vem um outro e fala assim, este é um deles. Ele estava no meio deles. E Pedro fala, de jeito nenhum, não conheço esse homem. E aí vem uma mulher. E esta mulher afirma que Pedro estava no meio da confusão, no meio do Cristo. E é ali que Pedro, ao negar emocionalmente, porque mulher ali vai simbolizar a emoção, né? Na hora que Pedro nega emocionalmente
estar com Jesus, ele escuta o cantar do galo. Então, era uma característica de Pedro, não se afirmar. E aí, quando Jesus afirma a dor que ele ia passar, aquilo chocou Pedro. Aquilo machucou Pedro. Então, é uma característica de Pedro. Essa negação, essa oposição estava na alma de Pedro, como está na nossa. Como está na nossa. A gente, diante de um problema na instituição espírita, a gente foge de todas as naturezas. A gente prefere sair da casa espírita até que enfrentar que eu sou o problema da casa espírita. Eu saio. Eu vou levar meu problema para outra casa. Tá? E aí ele vai dizer que, além desse problema ser percebido pela entidade na alma de Pedro, ele denota o quê? O que ele visualiza em Pedro? O que a entidade visualiza em Pedro? A debilidade. Ele sabia que Pedro era fraco. Por isso a entidade estava ali criando esses quadros em Pedro. Ele sabia da fraqueza de Pedro. E ele apresenta para Pedro uma visão de vida com uma tessitura de limitação. Então, quando alguém fala, coitada da Sônia, está me limitando. Ô, Sônia, você não vai conseguir passar por isso não, minha filha. Está me limitando. Quando alguém chega para você, você perdeu um filho, perdeu um marido, perdeu... Ah, coitado, você não merecia passar por isso. Está me limitando. E só está fazendo isso porque ele sabe que a imortalidade da alma não é uma realidade em mim. Não é uma certeza. Se ele soubesse que era uma certeza, ele não me assediaria naquele ponto. Ele não assediava Pedro naquele ponto. Então, quando eu estou ali diante da morte, e eu digo assim, Senhor, por que você tirou meu marido? O senhor não podia ter feito isso comigo. Meu pai, apesar de nós sabermos que a gente passa por processos naturais, o sofrimento da perda, né? Eu não podia. Eu vou ser visto como alguém de processo limitador. Eu sou uma pessoa limitada. Tá? Isso a gente chama de estratégias das trevas. É assim que as trevas trabalham conosco. É assim que eles atuam. Os infelizes sabiam que se passava no coração de Pedro em relação ao futuro e no que ele se tornaria também no futuro. Olha, gente, olha que legal. Pensa comigo. A preocupação dos espíritos era exatamente no que Pedro se tornaria. Porque Jesus havia dito antes para Pedro assim, tu és pedra e sobre ti eu vou erguer minha igreja. Então as trevas se preocupou. Ué, como assim? Como assim? Vamos enfraquecer o homem. Conceição, eu vou até 8h30, não é isso? Né? E aí, quando Jesus fala que ergueu uma igreja sobre Pedro, nasceu uma preocupação nos espíritos. Então, tumultuar Pedro seria o basicão. Vamos tumultuar a cabeça de Pedro. E aí, olha, que interessante. Todos os doentes, eu vou lembrar para vocês, eu vou ler aqui, ver se vocês sabem de onde que eu estou lendo isso. Vê se vocês recordam de onde que eu li isso. E aí vocês abrem o fone aí para me falar. Todos os doentes que se podiam arrastar, todos os abrigados capazes de se moverem, cercavam a pessoa de Pedro, chorando comovidamente. Algumas crianças lhe chamavam pai. Anciões trêmulos osculavam-lhe as mãos. Quem se compadecerá de nós agora? Perguntava uma velhinha debulhada em prantos. Meu pai aqui é Pedro, tá? Onde vão nos levar? Dizia um órfão afetuoso, abraçando seu prisioneiro. Vou ao monte, filho, respondia o apóstolo. E se vos matarem? Tornava o pequenino com uma grande interrogação nos olhos azuis. Encontrar-me-ei com o mestre e voltarei com ele, esclarecia Pedro bondosamente. De onde que eu tirei isso? Isso é o Natal do Apóstolos?
Vai, mais. De onde que eu tirei essa frase? Gente, eu até chorei na hora que eu li isso. Porque esse Pedro aí em cima não é esse Pedro de baixo. Esse é o Pedro que se tornaria pedra. De onde que eu li isso? Fala, Conceição, você está sem som. Sabe não? Não sei, não estou lembrando disso. Paulo e Estevão. Quando Paulo foi preso, Pedro foi preso. Jesus morre, Pedro acorda, vê a falta do Cristo e entendeu que tudo aquilo que Jesus viveu, ele também viveria. E aí ele termina a frase no livro de Paulo dizendo: se me matarem como mataram o meu Cristo, olha que legal, gente, eu vou me encontrar com o Mestre. Eu vou voltar como ele voltou. Olha, entendeu? O Pedro, que foi chamado de Satanás, aqui ele é chamado de Pai, Espírito bondoso, apóstolo. Perceberam? Quando você entende a missão de Jesus, você sai de Pedro e vira pedra. Olha que bacana. E aí, para a gente interromper, olha que legal. Olha como é que a Joana de Ângeles termina. O mestre, extremadamente íntimo com os discípulos, naquele bate-papo lá onde ele estava dizendo que ele ia passar, com os olhos postos na glória do sacrifício, exaltador por amor e culmina o ensino, definindo perenemente os rumos e as balizas do seu medianato, o messianato. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O Pedro que somos hoje precisa melhorar, precisa modificar. O Pedro, chamado de Satanás, melhorou, modificou, trocou de nome, foi chamado pai, protetor, anjo, apóstolo, nem discípulo, apóstolo. E nós? E nós? Seremos chamados de quê? Eu sou Pedro. Hoje eu ainda sou Pedro. O médio, confuso, desorientado e perdido. Que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Que precisa ardentemente do fulgor de Jesus para manter-se numa posição de elevação. Se Jesus se afastar de nós, nós seremos Satanás. Se Jesus se aproximar de nós, e se nós percebermos a presença dele, vibrarmos com a presença dele, seremos perto. Deu, meus irmãos? Tranquilos? Deu, minha amiga? Ai, ai. Fica a Nossa, mensagem. mãe do céu. Você trouxe tanto caminho, que agora você abriu tanto caminho para a gente, você não imagina. Nossa Senhora. Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. É, é muito bom, nossa Senhora. É Pedro é Agradecer Rocha a mesmo, né, Jesus. Sônia? É Rocha Pedro é mesmo. rocha mesmo. É É rocha mesmo. Rocha. Só agradecer a Jesus, né? É, E torcer para um dia a gente virar Pedro. Não é é. isso? Nós vamos Paz, chegar. meus irmãos. Obrigado pela oportunidade. Que Jesus os ampare. Que esse calor nos faça ainda melhor bem. Valeu. Vai fazer. Vai fazer. Muito obrigada, Sônia. Nossa, que Jesus te Agradeça a ampare, te Jesus. abençoe aí. Gente, muito, muito bacana, né? A gente ter essa visão aí. Muito legal. A gente ficou inebriado aqui nas vibrações aqui, ô Sônia. Muito, muito interessante, sabe? O que aconteceu aqui, assim, mediunicamente, eu te falo. Mediunicamente, o que aconteceu aqui agora, aqui comigo especificamente, é assim, é, Eu sei. Eu sei. Eu estava preparando, eu senti isso. Aham. Eu sei. Eu senti Nossa, isso. sabe mesmo, porque foi, não tem explicação não. É só mesmo a gente sentindo isso aqui.
Gente, nossa, Tia, muito obrigada. é por isso que eu não podia perder esse estudo hoje, porque ao perder marido e filho, eu questionei muito, né? No Mas mesmo também ano, não né, gosto. Vilma? Hein? No mesmo ano, quase, dentro de um É, em ano, né? 7 meses. Então, assim, eu questionei muito e às vezes eu me pego questionando também. Então, eu estou um Pedro ainda que está a caminho. Ainda sou meio teimosa, mas assim, foi de uma energia que só agradecer mesmo a Jesus e aí a preposta dele. É, E que é isso Jesus mesmo. nos abençoe. A Vilma está com a nossa camisa, gente, linda. Olha lá, a camisa do NEP Sudeste, maravilhosa. Desperta tu que dormes. Foi esse o nosso tema e nós temos que despertar mesmo, né? Pedro nos chama isso aí. Hoje nós somos cutucados para esse despertar, né? Com essa fala da Sônia hoje. Muito obrigada, Sônia. Não temos palavras, tá? Para agradecer. Muito obrigada. Nós vamos te colocar na 381 para você chegar aqui pessoalmente, presencialmente, tá? Ó, vamos sim. Eu quero muito abraçar vocês. Então, vamos sim. Nós vamos ter trem também, tem Vitória Minas, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma colocação? Ei, Sônia, boa noite. Tá joia? Boa noite, amigo. Tava sentindo sua falta. Achei que você não estava aí. Que Pois bom. é. Paz e alegria, viu? Prazer, prazer em revê-lo, tá? Aqui, eu gostaria de conversar um tiquinho com você, se for possível, tá? Você vai ter algum compromisso agora, Sônia, para frente aí? Eu Hoje? tenho. Na realidade, eu termino o estudo aqui e vou para o meu miudinho do Evangelho lá no Mensageiros. Dá ele meu telefone, eu ligo para ele, põe ele em Tá bom, contato comigo, a gente conversa, tá? Vou colocar. Precisamos Com muito certeza. conversar com você. Nós Que vamos bom. sim te ligar. Muito obrigada, tá, Sônia? Muito obrigada mais uma vez. Ô, gente, semana que vem o João Marcos vai fazer para a gente, tá? A mediação, a nossa reflexão. Vou fazer propaganda mais uma vez das nossas blusas aí, para quem está aqui na cidade, né? A gente está com as nossas blusas aí para ajudar a gente na obra do Lar dos Velhos. Aqui da cidade, a gente está cobrando R$ 35 por causa do que não tem frete, né? Para longe é 50 por causa do frete, tá bom? Quem interessar, me chama aí no privado. Não vamos quebrar essa vibração, esse trabalho maravilhoso que a espiritualidade trouxe para nós, né? Que vai dar uma sequência para nos levarmos a gente mais umas decisões mais acertadas, umas reflexões de mudança de vida mais acertada. Vamos aproveitar, então. Vamos agradecer a Deus, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor, hoje e sempre, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Vamos lá, boa noite, obrigada, até semana que vem.